Olá pessoal, bem-vindos ao podcast JL Conta Mais. Esse que é o nosso primeiro podcast em comemoração aos 30 anos de mercado da contabilidade JL. Para você que é empreendedor, para você que quer abrir um negócio, que quer empreender e para você que é curioso e quer entender como que funciona toda a burocracia, toda a parte legal relacionada ao mundo dos negócios. Hoje, no nosso primeiro podcast, como estamos iniciando o ano de 2025, vamos iniciar tirando também aquele plano antigo que está aí nos papéis, que é o de abrir uma empresa. Vamos falar passo a passo, com profundidade, como que funciona e o que você precisa fazer para abrir o seu negócio. Enfim, quero abrir o meu negócio e já tenho um plano de ação, ou seja, já tenho um plano de negócios, já sei o que eu quero abrir, mas não sei por onde começar. Então, o que eu faço? Primeira coisa, procure um contador. E se quiser, a JL Contabilidade. Quando você procurar um contador, algumas informações precisam estar alinhadas, algumas informações precisam estar já descritas para que o seu plano de negócios vire efetivamente um CNPJ. CNPJ, mas o que é isso, né, gente? CNPJ é como se fosse o CPF da pessoa jurídica, ou seja, todo ser humano, toda pessoa aqui no Brasil tem o CPF, que é um número que a Receita Federal controla, que a Receita Federal te visualiza. E nós também, enquanto pessoa jurídica, temos um número chamado CNPJ, que é o número também de controle da Receita Federal, estadual, municipal e os demais órgãos relacionados aí com a empresa. Bom, começamos por onde? Se eu vou abrir o meu negócio, preciso saber qual o nome do meu negócio. Mas o nome do meu negócio existe formalmente e eu tenho também um nome de marketing do meu negócio, que é o que a gente chama de nome fantasia. Então vamos entender qual é o nome do meu negócio. O nome do meu negócio é chamado de razão social. A razão social é aquele nome que define junto à Receita Federal e junto ao seu CNPJ o nome da sua empresa. Mas espera aí, e o nome fantasia? O nome fantasia é aquele que eu uso para fazer marketing. É o nome da minha loja, por exemplo. Gosto de exemplificar para ficar fácil de entender e também para ficar bem lúdico. Eu quero abrir uma loja de roupas e a loja de roupas ela vai chamar Brilhar. Eu vou abrir uma empresa, por exemplo, uma loja de roupas e a minha loja de roupas ela tem a razão social. As iniciais do meu nome, por exemplo, JTVT, Comércio de Roupas Limitada. Isso é razão social. As iniciais do meu nome, mais um pouco dali da minha atividade, do que eu estou fazendo, né? E seguido de Limitada, SA, que eu vou falar mais pra frente o que é essa siglazinha que vem no finalzinho do nome das empresas. Então, essa é a razão social. Esse nome, ele tem que ser aprovado pela junta comercial do seu estado. Por quê? Uma empresa, ela não pode ter a mesma razão social de outra empresa, né? Definido qual é a razão social, você define também o nome fantasia. Então, a minha mesma loja de roupa, que chama JDVT Comércio de Roupas Limitada, ela tem o nome fantasia de Brilhar Modas. Pronto, escolhi aqui o nome fantasia, vou trabalhar o marketing da minha empresa como nome fantasia e vou formalizar o meu negócio com razão social, que é o nome aprovado pela Juseng porque é a Junta Comercial de Minas Gerais, mas se você estiver em outro estado, é a Junta Comercial do seu estado, e o nome fantasia, que é aquele nome que você vai trabalhar com o marketing, com a propaganda do seu negócio. Joana, o nome fantasia às vezes é patenteado ou é obrigatório ser patenteado? Não, o nome fantasia você vai patentear se você desejar que mais nenhuma outra empresa tenha esse mesmo nome. Então, por exemplo, se você escolheu o nome da sua loja, a razão social, JDVT, que não é uma patente, não tem nenhum problema,
e escolheu o nome fantasia Brilhar Modas e não quer que mais nenhuma loja tenha esse nome, Brilhar Modas, aí sim você precisa patentear esse nome, tá bom? Para isso, você segue com o nome fantasia que você escolheu e se acontecer de algum negócio vir a ter o mesmo nome e patentear, provavelmente você vai ser comunicado, porque aí sim você precisa retirar esse nome fantasia do seu negócio. Então, na minha opinião, vale a pena sim olhar com uma empresa de serviços jurídicos para fazer a patente do nome fantasia. Certo, pessoal? Então, dentro disso aqui, a gente consegue entender claramente que razão social é o nome que eu tenho perante a Receita Federal, a Junta Comercial, município, estado, para comprovar qual é o nome oficial da minha empresa. É esse nome que sai quando eu consulto o número do CNPJ, consulto o número da inscrição da minha empresa. E o nome fantasia, ele também vem no seu cartão de CNPJ como nome fantasia, mas é o seu nome de marketing. Legal? Como que a gente faz essa consulta? Precisa procurar um contador, obviamente, porque ele vai fazer uma consulta prévia junto à junta comercial para saber se aquele nome que você escolheu já foi utilizado por alguma empresa ou não. Então, a partir dali, a gente segue com o cadastro da sua empresa, considerando a aprovação e o deferimento da junta comercial em relação à razão social que foi escolhida. Passado esse tema, a gente entra aí para uma outra informação que é extremamente importante. Quando a gente vai abrir um negócio, eu preciso definir o capital social da minha empresa. Capital social. O que é capital social, né? E, enfim, o que ele é dentro do meu negócio e por que ele é importante. O capital social é o dinheiro, é o investimento que nós, enquanto sócio, você, sócio da empresa ou titular da empresa, vai depositar para financiar o seu negócio. Ou seja, vou voltar ainda aqui no meu exemplo. Estou abrindo a minha loja de roupa, né? A Brilhar Modas. Eu preciso comprar um estoque de roupas para revender. Ou eu preciso fazer a montagem da minha loja, as vitrines, os manequins. Todo esse dinheiro que a gente gasta, todo esse investimento, nós definimos que é o capital social. É quanto o sócio vai colocar na empresa em forma de investimento. Qual é o valor mínimo desse capital? Para uma empresa que normal, vamos colocar, que existem raras exceções, onde o capital social tem um valor mínimo obrigatório, e para esse assunto nós vamos falar em outro podcast, mas para a maioria das empresas em geral, o capital social não tem valor mínimo. Se eu vou abrir, por exemplo, uma empresa de treinamento e eu preciso comprar somente um computador para que o meu negócio possa funcionar, o meu capital social vai ser R$5.000. Eu vou comprar o computador e tenho ali já definido o meu capital. Voltando para o primeiro exemplo da minha loja de roupas, eu fiz as minhas contas e eu vou precisar comprar R$10.000 de roupa para iniciar, vou gastar ali R$10.000 com a montagem dos meus negócios e eu preciso definir ali que eu tenho um capital de giro mínimo que eu vou precisar de R$10.000 também. Ou seja, o meu capital social pode ser R$30.000, que é o valor que eu preciso para iniciar o meu negócio. E como que funciona o capital social? Você, após definir o valor, fazendo aí essas contas, né, do que precisa para iniciar o seu negócio, você vai passar para o seu contador. Olha, o meu capital social é R$30.000 e eu vou integralizar esse capital em dinheiro, depositando na conta corrente da empresa após ela ser aberta. Nossa, Joana, que palavra difícil, integralizar o capital. Por que eu estou falando? Dentro da constituição da empresa, existe um contrato social que é elaborado. A própria contabilidade faz isso juntamente com a junta comercial e ali a gente define esse capital social e a forma de integralização. No meu exemplo, eu coloquei que a integralização será em dinheiro,
vou depositar esses 30 mil reais na conta da empresa quando a empresa estiver aberta e vou fazer ali todos os meus investimentos. Compra do estoque, compra do meu mobiliário, do meu imobilizado e ter também uma reserva de capital de giro. Joana, na minha empresa, eu vou trabalhar com transporte escolar. Um outro exemplo. E eu tenho uma van que está no meu nome. E o meu capital social é a minha van. Claro, eu posso integralizar o capital com o veículo, que é a minha van? Sim, a resposta é sim, pode. Você abre a sua empresa colocando que o valor a integralizar será, aí a gente avalia a tabela FIP do veículo, né? E coloca o capital social da empresa de transporte escolar será a van, aí coloca os dados do veículo, chassi, Renavan e o valor conforme a tabela FIP. E aquele veículo que está no seu CPF, após o CNPJ ser aberto, será transferido para o CNPJ. Legal? Então, capital social é o dinheiro ou o recurso que eu preciso para que o meu negócio possa funcionar. Ele pode ser depositado em dinheiro, na conta corrente, ele pode ser um bem móvel, imóvel também, e você deverá ter isso definido para que possa ter ali na redação do seu contrato social os valores a integralizar de capital. Então, já falamos de razão social, nome fantasia, capital social. O que mais a gente precisa na constituição da empresa? A gente precisa de algo que é muito importante, o coração do seu negócio. Qual é a sociedade? É uma empresa individual? Você está abrindo um negócio sozinho? Se sim, você é 100% titular dessas cotas. Então, o capital social estará 100% no seu nome. Se não, exemplo, estou abrindo uma sociedade com a minha irmã, a nossa loja de roupas, a Brilhar Modas. Então, nós duas somos sócias. Quando se define uma sociedade, precisa-se também definir qual o percentual de cada sócia sobre aquela empresa. Então, ainda no exemplo, eu e minha irmã vamos abrir a empresa Brilhar Modas juntas, sendo que cada uma vai ser responsável por integralizar 50% do capital social que nós definimos, que no exemplo foi de 30 mil. Então, minha irmã integraliza 15 mil reais de capital, eu integralizo 15 mil reais de capital e nós somos sócias com 50% da empresa cada uma. Joana, a empresa pode ter quantos sócios? Quantos sócios for convencionado, né? Lembrando que a gente precisa definir bem os percentuais de cada sócio, integralizar o capital que nós fizemos aquela previsão lá no nosso plano de negócios, e aí sim os percentuais são definidos conforme o aporte financeiro ou a disponibilidade do bem móvel ou imóvel que cada um dos sócios está colocando no lugar. Precisa ser sempre 50%, 50%? Não. A sociedade pode ser constituída por duas pessoas, por exemplo, sendo uma com 10% do capital e a outra com 90%, 20% e 80%, enfim, 30% e 70%. Esse número é o que realmente foi convencionado dentro dos percentuais de aporte de capital que cada um dos sócios vai fazer. Então, uma sociedade, ela pode ter um único sócio, que é o que nós chamamos de empresa individual de responsabilidade limitada. Ela pode ter 2 sócios, 3, 4 ou mais, desde que esteja definido o percentual de cada sócio na sociedade, conforme ali a integralização do capital. E aí aqui eu quero fazer um parêntese, que eu acho que é importante. Sociedade é algo que precisa ser muito bem definido. Sociedade é como casamento. E nesses 30 anos aí de experiência da JL, dentro da minha trajetória dos meus 20 anos atuando dentro do escritório de contabilidade, a gente vê que essa constituição da sociedade é o coração do negócio. Então você precisa estar alinhado
com valores dentro da sociedade, com os objetivos, para que essa sociedade possa nascer e continuar, né? Que não haja ali a dissolução por assuntos que não foram tratados, por objetivos que não foram bem claros e bem definidos. Tá bom, pessoal? Fecho o parêntese, volto para a nossa parte técnica muito importante. A administração da sociedade. Quem vai administrar essa sociedade? Os sócios, em conjunto ou isoladamente? Toda vez que você procurar um contador para abrir a sua empresa, ele vai te perguntar: a administração da sociedade é em conjunto ou é isoladamente? Então, quando nós falamos sobre a administração da sociedade isoladamente ou em conjunto, nós estamos definindo qual vai ser a forma de gerir aquela sociedade pelos sócios. Ou seja, eu e a minha irmã que somos sócias, nós duas podemos assinar pela empresa, podemos tomar as decisões burocráticas da empresa de forma somente em conjunto, ou seja, nós duas temos que assinar conjuntamente todos os atos e todos os documentos inerentes a nosso negócio, ou não, nós temos uma confiança, uma parceria e uma relação que nos permite assinar esses documentos e gerir a sociedade de forma isoladamente. Essa é a questão. Então, todo contador vai te perguntar, em relação à administração da sociedade, pelos sócios, como que vai ser? Em conjunto ou isoladamente? Em conjunto, se os sócios somente puderem assinar em conjunto. Os dois sócios assinam banco, os dois sócios assinam contratos, os dois sócios assinam para contratar, para desligar empregados e para gerir a empresa. Ou não, isoladamente, cada um dos sócios tem a sua autonomia e pode assinar para a gestão da empresa. Isso também é muito importante dentro do que eu já havia mencionado antes aqui, do acordo de sócios, de estarem bem alinhados ali com todos os objetivos e as estratégias da empresa. E logo seguido a isso, a gente também tem que definir o prolabore dos sócios. O que é o prolabore? Prolabore é a remuneração pelo trabalho. Então, o sócio que trabalha na empresa, ele recebe um prolabore. O sócio que não trabalha na empresa, ele recebe somente lucros. Talvez você tenha aí uma constituição de uma empresa onde um sócio é apenas investidor, ele vai colocar somente o dinheiro e você vai trabalhar na empresa, lá na Brilhar, por exemplo, voltando, né, ali desde o começo na constituição da nossa empresa de modas, Brilhar Modas. Eu vou trabalhar na empresa, eu vou ser o administrativo, inicialmente eu vou ser a vendedora do meu negócio. E a minha irmã entrou somente com o dinheiro, ela é uma sócia investidora. O que é o prolabore? O prolabore é o pagamento do salário do sócio. Então, somente o sócio que efetivamente trabalha na empresa recebe o prolabore. E a minha irmã, que era uma investidora, ela vai receber o quê? Os lucros. Pode os dois sócios trabalhar no negócio e os dois sócios receber o prolabore? Sim, claro que pode, né? E aí, é importante saber que esse valor de prolabore é também o valor no qual você, sócio, contribui para a Previdência Social. Isso mesmo, gente. Olha como que é uma corrente, olha como que uma coisa está totalmente atrelada à outra. O sócio recebe o seu prolabore e esse prolabore é efetivamente o salário de contribuição ao INSS. Ou seja, lá na frente, quando você for aposentar ou se precisar receber algum benefício previdenciário, qual que é a base de cálculo da sua remuneração para recebimento de benefícios? O prolabore. Quanto que você paga sobre isso? Sem entrar no mérito de quanto a empresa paga, porque esse mérito aí depende do regime tributário da empresa. E isso é matéria para outro podcast também. A gente vai falar de lucro presumido, lucro real, Simples Nacional e MEI. Mas você vai ter retido do prolabore 11% a título de INSS. Para exemplificar e facilitar as contas. Lá na empresa Brilhar Modas, eu trabalho e recebo de prolabore R$2.000.
quanto que vai ser descontado de INSS do meu Prolabore? 11%. De R$ 2.000, R$ 220 de Prolabore, ok? E quanto que a empresa vai pagar? Aí dando só um spoiler, se for uma empresa optante pelo Simples Nacional, é somente esse valor, porque o INSS patronal das empresas optantes pelo Simples é recolhido sobre faturamento na guia do PGDAS. Se for lucro presumido ou lucro real, aí a parte patronal é 20% do valor do Prolabore. Como falei em outro podcast, eu entro nesses detalhes. E se for MEI? O MEI, ele já tem hoje, né, um benefício de recolher 5% do salário mínimo sobre um salário mínimo especificamente. Então, o Prolabore do MEI é um salário mínimo obrigatoriamente, tá bom? Seguimos aqui, entendido o que é Prolabore, definido lá no contrato que qual sócio vai receber Prolabore, a gente pode seguir para o próximo ponto. Os sócios têm outra fonte de renda? Importante saber. Comunique isso também para a sua contabilidade quando for abrir a sua empresa. Por quê? Porque se ele tem outra fonte de renda, muda essas retenções do INSS sobre o Prolabore, conforme eu havia explicado aqui anteriormente. E aí, caso tenha o desconto dos 11%, esse valor pode ser somente complementar ou talvez nem tenha desconto, se já houver a contribuição pelo teto máximo na sua outra fonte de renda, tá bom? Bom, é importante também saber se os sócios têm a participação em outra empresa. Por quê? Porque quando a gente vai definir o regime tributário, ou seja, regime tributário é o que define quanto de imposto que eu vou pagar na minha empresa. Quando a gente vai definir o regime tributário, é necessário saber se o sócio tem outra empresa ou não para poder adequar ao melhor ou ao regime tributário permitido para aquela empresa. Bacana, pessoal? Seguimos então a um outro assunto inerente à constituição do seu negócio. Qual é o objeto social da minha empresa? Ou seja, qual é a atividade que eu vou exercer, né? Dentro da Brilhar, a nossa atividade, Brilhar Modas, dentro do exemplo, é comércio de roupas e artigos femininos. Então, ali dentro eu vou vender roupas, semijoias, acessórios femininos. Eu devo descrever detalhadamente no ato da constituição da minha empresa qual é o meu objeto social. Por quê? Porque lá naquele cadastro do CNPJ que eu comecei falando, existe um cadastro chamado CNAE. CNAE é o Código Nacional da Atividade Econômica. E esse CNAE, ele é um número. Quando a gente busca no IBGE a nossa atividade, a Receita Federal linka com esse código CNAE e coloca no meu cartão de CNPJ, na minha inscrição de CNPJ, quais são os códigos de atividade que a minha empresa vai exercer. Então, existe o código específico de comércio de roupas, existe o código específico de comércio de artigos femininos, existe o código específico de comércio de cosméticos, de comércio de calçados, de treinamentos, de vendas online, de vendas de equipamentos, máquinas, veículos, comércio de produtos alimentícios. Então precisa estar muito bem definido. Por quê? Porque, em via de regra, você não pode exercer uma atividade que não conste do seu objeto social e do seu cartão de CNPJ. Esse momento é crucial de colocar detalhadamente cada atividade. E essa atividade está linkada ao quê? Ao alvará de funcionamento da prefeitura. Então, todo o processo de abertura de empresa, ele é sincronizado. A junta comercial é informada com a constituição, desse contrato social, do estatuto, seja qual for a formalidade específica. Aqui eu estou sendo simples e objetiva no movimento de constituição de uma empresa limitada, tá? Esses códigos de atividades vão dizer se a empresa precisa de um alvará sanitário, que vai ser motivo também e tema de um outro podcast,
vai dizer se a empresa precisa fazer algum tipo de adaptação dentro da sua estrutura, por exemplo, para atender lanchonetes, padarias. Se é um hospital, qual tipo, de licença é necessária para ter o seu alvará de funcionamento. Então, o objetivo social da empresa, o objeto social, ele descreve todas as atividades que a empresa vai exercer. Dentro disso, nós vamos categorizar nos CNAES, que são esses Códigos Nacional da Atividade Econômica, e dentro do cartão de CNPJ a gente faz esse link com a prefeitura para que nós possamos exercer a atividade de forma regular. Regular com o quê? Com as nossas licenças da prefeitura, alvarás de funcionamento liberados e deferidos, tá bom? Sobre os alvarás também, nós vamos falar em outro podcast sobre as licenças. Existe licença ambiental, existe licença do Corpo de Bombeiro, existe o alvará sanitário, existe o alvará de localização e funcionamento. Então é um tema aí mais extenso que a gente vai falar em outro momento. E temos também que definir algo que é crucial: o seu endereço. O seu endereço e a área que a sua empresa vai utilizar para a prestação de serviço ou para o comércio, para aquela atividade que você vai exercer. Eu tenho um endereço que é residencial. Posso abrir a minha empresa na minha casa? Depende, tá bom? Pessoal, o endereço, quem autoriza o funcionamento ou não da sua empresa naquele local é a prefeitura e o estado, não é a Receita Federal. Então a gente faz, dentro do processo de viabilidade, de consulta prévia, a viabilidade do endereço. Tudo sincronizado, como eu informei, antes, como eu falei, uma corrente mesmo, e um elo vai puxando o outro. O meu endereço é autorizado para o funcionamento daquela atividade. Existem endereços, por exemplo, que não permitem uma atividade onde se exija carga e descarga, onde se tenha lixo, por exemplo, contagioso. Então, você só vai saber se o seu endereço é permitido para funcionamento naquele local se e somente se houver uma consulta prévia junto à prefeitura e o estado para a autorização do funcionamento da sua atividade naquele endereço. Eu fiz a consulta, a minha atividade não autorizou e o meu amigo fez a consulta e a atividade dele autorizou. Isso é perfeitamente possível. Se a sua atividade, por exemplo, é treinamentos à distância, você pode abrir a sua empresa na sua casa, não vai haver nenhum problema, Se você tem, por exemplo, um comércio eletrônico e a sua plataforma é toda online, onde você não tem ali nenhum estoque, é bem possível que você consiga o funcionamento em uma área residencial. Não, eu tenho o endereço, eu tenho o meu negócio, mas chega com frequência caminhões para descarregar material, eu estou numa zona ali totalmente residencial, é possível que não seja autorizado o funcionamento nesse endereço. Então isso é extremamente importante. E aqui também eu quero dar mais uma dica de ouro: não alugue um local para a sua empresa funcionar antes de pedir o espelho do IPTU e mandar para que o contador faça a consulta de viabilidade. Eu já vivi casos, do cliente alugar o endereço para a empresa dele funcionar e na hora que a gente faz a consulta de viabilidade, o endereço não é permitido. Por uma questão de zoneamento da cidade, do município, não permite aquela atividade naquele local. Então, quando estiver olhando o endereço para o funcionamento da sua empresa, não esqueça, antes de fechar o contrato de locação, avalie com a contabilidade se o seu endereço é permitido para suas atividades dentro do seu objeto social, tá bom? O endereço é uma dica de ouro. O endereço é fundamental, um dos primeiros pontos que a gente precisa avaliar. E eu posso, Joana, ter um endereço onde a minha sede é apenas um escritório administrativo? Pode, Eu posso funcionar, por exemplo, a minha empresa vendendo de porta em porta, então eu não tenho um endereço onde eu tenho uma porta aberta. Exemplo lá da Brilhar Modas,
vou vender somente online pelo WhatsApp e vou levar todos os produtos para os clientes em domicílio. Então, eu não funciono com loja aberta. O meu endereço é um escritório administrativo. Ok, é possível sim, só precisa estar descrito no seu contrato social, tá bom? A área que você vai utilizar é muito importante porque é a partir dessa área também que é calculado as taxas que você vai pagar para a prefeitura, para o estado também. Então é importante ser bem definido qual é a área. Quem abre aí a empresa numa casa, por exemplo, às vezes na própria casa onde reside, onde mora, aí tem um escritório separado, um quarto, tem que definir que a área da empresa por exemplo, ali aquele quarto de 6, 7 metros quadrados, por exemplo. Deixar tudo isso muito bem definido para que não haja custos indevidos, custos maiores do que os que deveriam existir. E se você possui placa ou não, você precisa também informar a contabilidade para que haja a autorização da utilização da placa externa. Toda placa que você vai fazer precisa da autorização da prefeitura. Então é importante conversar com o seu contador sobre isso. E no nosso podcast geral sobre a legalização da empresa, falando sobre todos esses processos e as taxas envolvidas no processo, vamos falar também sobre a legalização de placas, tá bom? Definido isso, definidos os quinais, a gente vai definir o seu regime tributário e qual é o enquadramento tributário. Então, no podcast de hoje, eu estou falando somente os regimes. Depois, nós vamos entrar em cada regime e em cada particularidade do seu regime. Mas nós vamos ali, depois da abertura da empresa, definir qual é o enquadramento tributário, se vai ser simples nacional, lucro presumido ou lucro real. E agora aí a gente já vem também com a reforma tributária. Então, já entramos aí em toda essa fase de transição, certamente muitas mudanças relacionadas a essa questão também tributária. E o registro comercial, que é feito na junta ou no cartório, conforme a atividade. Definimos isso, definimos o tipo de sociedade. Qual o tipo de sociedade? Pode ser uma limitada, cuja responsabilidade é limitada, mais de um sócio. Pode ser uma empresa de um único sócio com responsabilidade limitada. Pode ser uma sociedade anônima. Pode ser, Joana, nesse caso meu aqui, é uma obra específica. Pode ser uma sociedade de propósito específico. Tudo isso faz parte do escopo da constituição do seu negócio. E cada tipo de sociedade, aqui no JL Conta Mais, você vai saber detalhadamente em outros podcasts, tá bom? Definido tudo isso, a gente tem o arcabouço para a liberação dos 3 números importantes para o seu negócio funcionar: CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal. A partir daí, cadastra-se para começar o processo de emissão de nota fiscal e você deve vender, prestar serviços de forma totalmente legalizada. Gente, antes de encerrar, eu quero recapitular aqui os principais pontos do podcast de hoje, tá? Legalizando a minha empresa, o que eu preciso fazer? Primeiro ponto, procurar o contador com quais informações? Com o nome da minha empresa definido, razão social, com o nome fantasia da minha empresa, é o meu nome marketing, com o capital social definido, quanto eu vou investir no meu negócio, com a minha sociedade definida, qual o percentual da sociedade para a empresa que eu estou constituindo, quanto por cento daquela sociedade eu tenho, quanto por cento o meu sócio tem, quem vai administrar a empresa dos sócios em conjunto ou isoladamente, para quem vai ter o pagamento do prolabore e qual é a minha atividade, o meu objeto social e onde o endereço que a minha empresa vai funcionar. Feito isso, estamos com todo o esboço pronto para você começar e brilhar. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse ano a JL completa 30 anos e é um presente aí para a gente poder seguir com informação de qualidade.
Eu sou Joana Teixeira, sou contadora, sócia-diretora aqui da JL Contabilidade e nós estamos aqui para oferecer para vocês um podcast de qualidade com profundidade. Um grande abraço, até mais!